Olá pessoal, tudo bem? Aqui é José Guimarães do canal Direito a Volver e hoje vamos fazer um vídeo sobre a independência do Brasil. Está se aproximando aí o dia 7 de setembro, então pensei em fazer um vídeo sobre isso aí. Primeiro queria pedir desculpas pela minha ausência nos vídeos aí nos últimos 2-3 dias, mas como vocês sabem eu estou fazendo tratamento, né? E às vezes o tratamento pega pesado demais em mim, eu fico muito cansado e não consigo fazer as coisas. Outra coisa que seria lembrar vocês de, por favor, se inscrever no canal, dar o like, compartilhar, comentários e tal. Muito obrigado pela audiência, eu estou com mais de 320 assinantes aí. E a live que nós fizemos já está com mais de 1.200 visualizações, o que é muito bacana. Muito obrigado. Sobre a live, nós vamos fazer mais uma agora, sábado que vem, daqui a uma semana, né? Para continuar a história dos problemas que a Varig teve com o governo PT, que levou ao fechamento da empresa, né? Queria também agradecer aos candidatos a deputado federal, o candidato Deison Tomé, que ele é candidato pelo Rio de Janeiro, deputado federal, pelo número 1151, e o candidato Ed Raposo, também federal, Rio de Janeiro, 1461. Que se comprometeram a nos ajudar na nossa causa para buscar nossos direitos trabalhistas e previdenciários que nos foi roubado pelo PT. Eu tenho visto aí algumas manifestações dos ministros do STF que estão extrapolando em muito os limites constitucionais, os limites normais de qualquer comportamento de um ministro pode ter em desrespeito às liberdades individuais, aos direitos do cidadão, à Constituição brasileira. Então eu vou começar lendo para vocês, no nosso vídeo aqui de hoje, que é a Independência do Brasil, a letra de uma música muito bonita, que nós conhecemos normalmente só a primeira estrofe e o primeiro refrão. Ela é bastante longa, e eu vou falar as duas partes que são muito, muito interessantes e bonitas. Já podeis, da pátria filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor serviu. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Olha só o que essa música diz para nós. Ela foi feita em 1822 e hoje nós estamos tendo que observar essa letra, porque ou fica a pátria livre ou temos que morrer pelo Brasil mesmo. Estão usurpando a nossa liberdade. O presidente acabou de falar na televisão. Nós tiramos os ladrões de dinheiro do poder, que foi o PT, né? Os que roubaram o país, saquearam o país. E agora temos uma nova classe de ladrão, que é tão ruim ou pior, que é o que te escraviza. É um ladrão que não deixa você mais pensar. Você não pode mais pensar diferente do que eles acham, certo? Se você pensa diferente deles, você virou um cara que está com atos antidemocráticos. Se você se manifesta verbalmente contra as posições deles, você é um terrorista em potencial. Cadê a liberdade que esse português chamado Dom Pedro I se disse disposto a morrer? Ele era português pelo Brasil, na independência. Cadê essa vontade dos brasileiros de fazer o mesmo para manter o país? Nós temos que ir para a rua no dia 7 de setembro, eles gostando ou não, usando verde e amarelo, sim, cantando o hino nacional, sim, são nossos sinais pátrios e nós temos o direito de usar, isso é liberdade. Eles não podem nos proibir disso aí, e se proibirem nós temos que enfrentar uma resistência civil, ordeira, organizada, pacífica, mas dizer o seguinte: senhores ministros do STF,
Quem manda nesse país aqui somos nós brasileiros, trabalhadores, pagadores de impostos, homens e mulheres decentes que querem apenas trabalhar e viver em paz, em segurança, de forma ordeira e respeitosa, respeitando os limites, respeitando os direitos, respeitando a família, respeitando que as pessoas podem ser diferentes, sim, mas o diferente não pode impor aos outros a forma dele viver. Temos que respeitar a pessoa, independente da sua opção sexual, cor, credo. Isso é uma democracia, tá? Tudo bem. Vamos falar agora sobre a vinda da família real para o Brasil. Devido a uma ameaça da França ao Reino de Portugal, a família real portuguesa fez um acordo com a Inglaterra e se mudou para o Brasil. A partida de Lisboa foi em 1807, novembro de 1807. Chegaram no Brasil em janeiro de 1808, na Bahia. Lá mesmo na Bahia já criou a Escola de Cirurgia da Bahia e criou também uma lei que abria os portos do Brasil às Nações Amigas. Quer dizer, começou já a incentivar a cultura e o comércio. De lá vieram para o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro foi declarada a capital do Reino de Portugal. Lembrando, o Brasil foi o único país das ex-colônias que teve esse status. Nenhum outro teve. Só o Brasil. Tá? Ao chegar no Rio de Janeiro, criou a imprensa régia, que seria a imprensa oficial do governo, Real Academia das Guardas de Marinha, a nossa Marinha brasileira, criou o Jardim Botânico, Banco do Brasil, Tratados de Aliança e Amizade de Comércio e Navegação, Biblioteca Real, que é a atual Biblioteca Nacional, Real Academia Militar, o berço do nosso Exército Brasileiro, Laboratório Químico Prático, ou seja, começar a produzir medicamentos no Brasil, Teatro São João, criação da missão francesa, que mais? E, como eu disse, num dado momento, o Brasil, isso em 1815, já tendo como Brasil como vice-reino e a capital no Brasil, o Brasil deixou de ser colônia oficialmente e virou parte do Reino de Portugal, onde o reino se chamava Reino de Portugal, Brasil e Algarve. Novamente, o Brasil é o único país, porque Algarve é aqui em Portugal, aqui na parte sul de Portugal. Bom, em função disso aí, Dom João VI, após a guerra napoleônica, né, que ele foi, o general Junot foi expulso lá aqui de Portugal pelas tropas inglesas, e ele voltou para Portugal devido a uma revolta no Porto, que estavam querendo acabar com o reinado dele. Ele voltou para Portugal e deixou o filho no Brasil, como o príncipe regente. E ele disse ao filho: Pedro, se o Brasil se separar, antes seja por ti, que hás de me respeitar, do que para algum desses aventureiros. Deixou o filho já com a ideia de que vai ter que separar o Brasil vai se separar de Portugal, porque toda essa movimentação da coroa portuguesa no Brasil criou nos brasileiros uma sensação pátria, orgulho pátria muito grande. Começou em Confidência Mineira, revolta em Pernambuco, e aí começou a explodir essas coisas. Num dado momento, houve o Dia do Fico, onde o Reino de Portugal exigia que Pedro voltasse para Portugal, e havia por parte dos nossos principais homens brasileiros ou portugueses que moravam já aqui no Brasil com filhos brasileiros, o medo de que isso aqui voltasse a ser uma colônia. E ele foi pressionado a ficar e fez aquele famoso discurso: é para o bem da nação, a alegria de todos, bem geral da nação, diga ao povo que eu fico, né?
Mas a pressão continuou e as revoluções continuavam e tal. Ele se viu pressionado, bastante pressionado, para decidir pela separação. E no dia 7 de setembro, uma carta de José Bonifácio, lida por ele, explicando que o reino de Portugal exigia o retorno dele imediato, ou sanções seriam aplicadas. Então, no dia 7 de setembro de 1822, nas margens do rio Ipiranga, em São Paulo, como disse, Dom Pedro I leu a carta de José Bonifácio, falando sobre as exigências do reino de Portugal. Ele declarou: ouçam bem a declaração desse português, foi criado no Brasil, já tinha um sentimento de brasilidade muito grande, né? Já namorava meninas do Brasil, essas coisas. Por meu sangue, por minha honra e por meu Deus, farei do Brasil um país livre, independência ou morte. Farei do Brasil um país livre. Nós não somos mais livres. Vivemos sob uma ditadura da toga que limita o seu pensamento, limita os seus direitos, limita a sua opinião. A nossa independência está seriamente ameaçada por essas pessoas que eu não sei protegidas por quem ou a soldo de quem eles estão para lutarem tanto contra o povo brasileiro. Eles fazem um desserviço ao brasileiro. Eu peço a vocês que, dia 7 de setembro, de forma ordeira, pacífica, a família junto, com a camisa do Brasil, que a gente vá às ruas festejar a nossa independência, nossos 200 anos de independência, e mostrar para esse pessoal que a gente faz como povo o que a gente quer e não o que eles dizem que nós podemos fazer, tá? E lembrando mais uma vez para vocês: já podeis da pátria filhos ver contente a mãe gentil, já arraiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Por favor, lembrem-se disso. Nós não podemos permitir que esses aventureiros, como disse Dom João, lancem mão da nossa liberdade, dos nossos direitos, da nossa independência. Muito obrigado pela atenção. Não percam a fé no Brasil. Que Deus nos abençoe. Lembrando, eu vou começar a divulgar a nossa próxima live, que deve ocorrer no sábado que vem, às 20h30, horário de Portugal, 16h30, horário do Brasil, para falar sobre o PT faliu a Varig. Ok? Outra vez, obrigado. Tenham todos um bom fim de semana.